Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os medos e as inseguranças podem afetar ou acontecer algo em seu corpo físico? Essa pergunta muitos já fizeram e muitos ainda até hoje fazem sobre o que os medos e as inseguranças podem de fato fazer como reação ao nosso corpo físico. Será que aquele medo que nós temos de alguma coisa em nossa vida pode realmente chegar até o nosso corpo físico e ocasionar aí, por exemplo, um malefício, uma dor ou uma repercussão mais grave, digamos assim? Então, no vídeo de hoje nós vamos meditar sobre esse tema, sobre esse ponto, e eu espero que você fique até o final, para que lá você possa então me dizer se isso fez sentido para você. Eu penso que nesse tema nós podemos falar muitas coisas diretamente ao nosso coração, no meu e no seu, daquilo que nós podemos daqui um pouco estar passando e como também nós podemos resolver essa situação, ou melhor, ter um novo caminho, uma nova direção nesse sentido. O primeiro ponto que eu vou colocar aí é de onde vêm os medos e as inseguranças. Naturalmente, vem de nossas emoções, descontroladas muitas vezes. Mas eu vou colocar aí um exemplo de uma pessoa que é minha amiga, inclusive, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, em termos assim de amizade mesmo, né? De conversas no dia a dia, e sempre que nós podemos, nós conversamos sobre N assuntos. E eu conheço a vida dela e ela também conhece a minha, e por isso então ela me permitiu que eu pudesse então colocar ela como exemplo nesse sentido. Por que então a situação dos medos e das inseguranças? Ela me relatou que na sua vida, lá na sua infância e também na sua adolescência, ela sofria de muito que hoje é chamado de bullying. Mas esse bullying foi na escola? Não. Esse bullying começou na sua própria família. Os seus irmãos, como era uma família muito grande que dá para se dizer aí, né, em torno de 11 irmãos, e foram nascendo os seus irmãos, e ela lá, já está lá seria a 8ª nessa família, e ali os mais velhos iam ajudando a cuidar dos mais novos, né? Porque os pais precisavam trabalhar e etc., trazer o alimento, né, para a mesa. E como eles eram, né, muito pobres nessa época, eles não tinham condições, por exemplo, de até mesmo cuidar perfeitamente da saúde, tanto física quanto emocional. E o que foi ocasionando? Devido aos problemas do dia a dia, muitas vezes até por falta de recursos financeiros, o pai dela, ele era muito grosseiro. Era uma pessoa que não costumava chegar e conversar sobre os assuntos do dia a dia. Como ele estava sempre muito preocupado em trabalhar para fora e trazer o sustento para aquela família que era numerosa, ele pensava, no seu jeito de ser, que aquilo era o suficiente e não tinha tempo para ficar ouvindo o que um filho ou uma filha tinha a dizer, ou até mesmo um colo de um pai. Então, ela foi se criando, assim como seus irmãos, numa situação muito rígida, em que não tinha o afeto demonstrado do seu pai.
E também não tinha, também da sua mãe. Muito pouco tinha, porque também a sua mãe estava preocupada em manter toda aquela criançada, né? Toda aquela galera, né? Digamos assim, né? Que cada vez mais era grande e demandava de recursos, demandava de administração. Nós sabemos que uma mãe, quando tem muitos filhos assim, ela vive sempre estressada. E esse estresse acaba repercutindo, né, nos filhos. E muitas vezes, né, também estressada com o próprio pai, por não ouvir em algumas situações o que ela também gostaria que fosse ouvida. Né? Então, já seriam problemas também de ordem do casal, que acabava afetando ela. E ela olhava tudo isso e enxergava que estava muito distante de ter um carinho, um amor, um afeto real para que expressasse as suas emoções. Então nunca foi dado essa permissão. E tudo isso foi gerando então medos na cabeça dela. Como que seria o futuro? Porque não podia falar para o seu pai, porque ele nunca queria ouvir, sempre estava estressado. Não podia falar com a sua mãe porque ela estava cuidando também dos irmãos e ela também tinha que ajudar a cuidar dos irmãos. Então, onde que ela ficava nesse contexto? Ficava perdida, ficava num limbo emocional de entendimento. Não tinha entendimento. E, naturalmente, a insegurança de tudo isso era muito forte, era muito presente, dizia ela. E ela não sabia o que fazer. E foram se passando os anos, e lá na adolescência, ela começou a sentir muito forte dores na região dos rins. E essas dores no rim, elas foram cada vez mais difíceis de controlar. E o que dá para nós entendermos aí nessa situação? É que, devido ao acúmulo de emoções represadas, foi acontecendo então um somatório dessas emoções, uma somatização. E a repercussão disso foi então no seu corpo. E o que nós podemos então aí tirar de conclusão? A conclusão é de que quanto mais você reprimir uma emoção, quanto mais você não falar sobre isso, porque também na época não tinha o recurso que hoje nós temos. Hoje nós temos, por exemplo, o celular, temos plataformas do YouTube, temos outras plataformas em que as pessoas estão falando, estão orientando. Hoje, a um clique e a 2 cliques praticamente, a informação já chega até nós. Só que naquela época, isso não existia. Telefone mesmo, nem pensar. Né? Quem tinha um telefone, na época, era considerado rico. Né? Uma TV, então, nem se fala. Então, isso não existia. A informação ela era muito precária, digamos assim, em algumas famílias, que era o caso dela. E nesse ponto, nós vamos aí então para um outro ponto. Como pode então reverter esse processo? Olhando para ela e olhando do pouco que ela comentou comigo a respeito disso, ela foi então moldando nela uma pessoa meio que fria em algumas situações no tocante à fala, à exposição de quem realmente ela é. Isso somente veio à tona depois de muito tempo de amizade, porque isso não era comentado por ela. E eu também não forçava essa situação. Entende-se que quando você estiver preparado para falar alguma coisa, aí sim você vai expor
porque sente então confiança naquela pessoa. E ela, nesse ponto, ela sentiu confiança e me abriu algumas situações dessas que eu estou colocando agora. E aí eu perguntei para ela, tá, mas como que você fez para ter uma nova visão, ter uma nova condição de pensar sobre tudo isso que te aconteceu já na vida adulta? E o que ela me disse é que eu fui levando a minha vida, simplesmente fui levando a minha vida. Só que o que aconteceu? Ela demorou, e sempre demorou muito, para fazer se entrosar com as pessoas. Ela teve problema aí também de socialização. Não conseguia, até mesmo na escola, se socializar, conversar mais com as pessoas, se abrir com as pessoas, encontrar amizades verdadeiras, porque não conseguia também se expressar. E isso que foi cada vez mais tendo um bloqueio, uma dificuldade nesse sentido. E ela não conseguiu reverter todo esse processo, porque não teve ajuda necessária. E também ela foi se acomodando naquela forma de pensar, ou seja, que o mundo ele é frio, que o mundo ele não me abre uma nova condição de pensar e também de demonstrar os meus sentimentos. O mundo é assim, na concepção dela, porque o que ela via na sua infância e na sua adolescência nada mais era do que aquilo. Então, não havia outras pessoas que pudessem ter acesso às emoções e aos sentimentos dela, para que então fosse trabalhado isso de uma outra maneira. Hoje nós sabemos que temos essa condição através, tanto de livros, quanto de terapias, quanto de análises, para que então você descubra esse sentimento de dor e trabalhe ele da melhor forma para se libertar, porque tu somente entende algo, para de sofrer quando tu entende o que te aconteceu. E isso ela não conseguia entender e, consequentemente, não conseguiu converter para um novo estilo de vida. Tanto é que até mesmo ela só pôde ter a sua família quando casou com seu esposo depois de muitos e muitos anos, praticamente no segundo tempo, no último tempo, de jogo, já era mais de idade. Então não conseguiu, não teve aí filhos, teve somente o seu esposo e parou por aí. Mas conseguiu através dele ainda uma certa felicidade, aquilo que demorou muito tempo para adquirir. E aí nós vamos para o outro ponto, que é como ter uma vida livre, então, sem essas opressões do passado. Ali em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, diz que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Claro que essa passagem de João, trazida pelo nosso Mestre Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas quando nós não entendemos como realmente funciona toda essa situação, nós achamos que, tudo isso me aconteceu e agora eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ter uma nova vida, porque tudo isso passou, agora eu vivo de uma forma diferente, mas ainda algumas coisas do passado me assombram. E aí nós podemos colocar que, olhando para esse exemplo dessa minha amiga, que ela encontrou na palavra e no ensino ali das Escrituras que, colocando para Deus
todo o seu sentimento e toda a sua emoção que foi levada à prova, né, com muitas situações conflituosas, né, e traumáticas, ela pôde indo ali solucionar, entre aspas, né, uma grande parte através do estudo, da oração e da meditação. Então quer dizer que nós sim podemos buscar em Deus algumas soluções e todas as soluções de que precisamos. E é claro que, naturalmente, buscando a ajuda que hoje nós temos em nossas mãos. Nós temos sim recursos para que tudo isso seja trazido à tona. Feridas antigas possam ser cicatrizadas, se realmente você ter a paciência e também, de certo ponto, a coragem de mexer em tudo isso, mesmo sendo difícil, porque é melhor você mexer nesses sentimentos e nas emoções que estão ali causando dor, do que você ficar longos anos presos a essa situação. Então, aceite a renovar essa perspectiva de vida. Aceite, busque um acompanhamento, até mesmo terapêutico, e busque um acompanhamento também espiritual. Se fortaleça espiritualmente, porque Deus e o nosso Criador, Ele nos dá todas as condições necessárias. Basta que nós o aceitemos, basta que nós o procuremos e com certeza nós o encontraremos. Então, meu amigo, minha amiga, no vídeo de hoje eram essas as reflexões que eu quis deixar. Espero que eu tenha me feito entender e espero você no próximo vídeo. Deixe nos comentários aqui o que você achou disso. Dê o seu like, se assim quiser. Fique com Deus, fique na luz e até o próximo vídeo. Até lá.